A graça e a paz, querido. Estamos aqui mais uma vez para trazer a lição da Escola Bíblica Dominical de Adulto e hoje nós vamos estudar a lição de número 11. Nós vamos ver aqui a visão do templo e o milênio. Mas antes eu quero, como estou fazendo nesse trimestre, apresentar os meus dois últimos livros, aqui o Jejum Bíblico, o Jejum que Funciona, e o batismo pentecostal com evidência de falar em língua, o batismo de fogo. Esse livro aí você adquire ele ligando para mim para o meu zap, certo? 21 Rio de Janeiro, 992 99462, ok? 7762. Vou botar na descrição aí. Você liga para mim, a gente combina aí, tá? Você paga pelo Pix ou botar na conta. E pelo correio, esse livro chega rapidinho na tua casa, em qualquer parte do Brasil, tá? Muitos têm recebido e têm sido grato a Deus, porque esse livro tem sido bênção para a vida deles. E caso você não se inscreveu também no meu canal, aproveita aí e se inscreve. Do lado direito está aí a palavra inscrever. Toca aí, você está inscrito, ok? Deixa o seu like, compartilha com seus amigos e grupo, ok? Dá um toquinho no sininho para receber novos vídeos, aviso, né? Nós temos uns 500 vídeos já, entendeu? Só você clicar ali em cima da foto, do nome do canal, aí vai em cima em vídeo, pronto, você vê o canal, os vídeos que você quiser, tá bom? Então, Deus te abençoe, tamo junto, e vai ser bênção, fica conosco aí até o final, tá bom? Deus é bom. Se eu me enxergar aqui um pouco. Bem, então hoje nós vamos estudar, baseado na visão de Ezequiel, nós vamos estudar a visão do templo e do milênio. Clamavam, textual, e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A verdade prática diz: o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima da sua glória. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Ezequiel 43, versículo de 1 a 9. Então vamos estudar uma coisa interessante, né, que fala sobre a visão do templo lá no milênio, nos 1000 anos de paz, em que Jesus vai reinar com Satanás preso, né? Então, Ezequiel aqui vai mostra, né, nesse livro, a glória de Deus indo, mas agora ele vai mostrar a glória de Deus vindo, né? É bem diferente. Então, essa lição acontece, isso aí está no versículo 4, a glória de Deus indo embora. Mas aqui nós vamos ver a restauração completa de Israel, o novo templo, o templo do milênio, será restabelecido a partir dessa nova dispensação, a dispensação do milênio. Ok? Bem, quando a glória de Deus estará, né, no novo templo. Aonde tem santidade, Deus está presente. Ok? Então, vamos ver aqui, parte 1. Sobre o que vem depois da restauração. Bem, a porta oriental do templo. Esses capítulos 40 e 42, eles descrevem o complexo do templo, né? Explica como é que ele funciona, suas portas, sua dimensão, conforme está aqui na revista. Agora, quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta. Por quê? A intenção aqui do Espírito Santo de Deus é fazer o destinatário original desses oráculos, né, lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente. E o seu retorno será pelo mesmo caminho. Pelo caminho que o Espírito Santo foi embora. A glória de Deus, por causa do pecado, do desprezo, da idolatria do povo, né, pela a profanação, servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo, adorava a Deus e adorava as imagens de escultura também, no mesmo tempo. Então, a glória de Deus ela foi se afastando, foi embora. Na vida da gente é a mesma coisa, gente. A gente continua, peca, e peca, e peca, e não se arrepende, não dá ouvido à voz de Deus, a glória de Deus vai se afastando
Deus se afasta da vida da gente. Não tem como Deus viver na vida de um pecador inveterado, que trocou a santidade de Deus pela imundície. Entendeu? Então, aí por que Deus mostra a glória de Deus indo embora pelo um caminho e voltando pelo mesmo caminho? Para que ela volte, ela vai ter que voltar pelo mesmo caminho. Ela saiu por causa de um pecado, mas ela vai voltar pelo mesmo caminho, aonde está o mesmo pecado. Entendeu? Então, se não haver arrependimento, não haver mudança de atitude, de comportamento, ele não vem. A glória de Deus deixou bem claro aqui, pelo mesmo caminho que foi, ela ia voltar. E se encontrasse na mesma situação, no mesmo caminho, não chegava. Entendeu? Então, o caminho do arrependimento é o caminho da volta da glória de Deus para a nossa vida. A presença de Deus, ela volta para a nossa vida por um único caminho, o arrependimento. Entendeu? Então, quando há arrependimento, a presença de Deus permanece, volta e fica, né? Então, a gente vamos ver aqui 3 observações importantes, né? A glória de Deus, ela vinha no caminho do Oriente, certo? Então, Ezequiel, ele recebeu a incumbência de falar da destruição do templo, que aconteceu, né? Ele foi incumbido por Deus, mas agora ele recebe outra incumbência, né? Ele recebe aqui uma outra ordem. Primeiro ele anuncia a queda da cidade de Jerusalém. Ele viu ali o afastamento da glória de Deus. Viu isso claramente, né? Agora o profeta, ele tinha uma outra revelação, certo? Ele recebe, né, uma revelação inaugural. A terra resplandeceu por causa da sua glória. Isso faz lembrar o quê? A mesma profecia do profeta Isaías, que viu a glória de Deus. Ele viu o julgamento de juízo. Aconteceu, agora ele está vendo a restauração. Entendeu? A voz como de muitas águas. Isso aí é uma metáfora que indica o grande poder de Deus. É usado no Apocalipse. A voz de muitas águas. É manifestação do poder de Deus. Entendeu? Então, esse ser da visão profética, como semelhança de um homem, é considerado pelas pessoas, pelos estudiosos, como o Messias. Entendeu? Porque lá em João capítulo 1, no versículo 14, diz que ele manifestou a sua glória. Eu vou ler até aqui, que essa passagem é muito bonita, entendeu? Eu vou ler aqui, no 14, que diz assim, ó, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Entendeu? Também aqui no capítulo 2, quando a Bíblia fala aqui, quando Jesus fez o milagre da transformar água em vinho, olha o que diz a Bíblia. Né? Após Jesus transformar água em vinho, olha o que a Bíblia diz. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia, manifestando a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Entendeu? Então, aqui é Jesus, né? É o Messias que estava sendo representado aqui. Então, vimos a sua glória cheio de graça e de verdade, ok? Se referindo a essa glória sendo manifestada na pessoa do Senhor Jesus, ok? Bem, a reminiscência, as lembranças aqui, a comunidade profética, estrutura dos discursos continua a mesma coisa que era no passado, entendeu? Continua a mesma forma de atividade profética antes, ou seja, o profeta é elevado em espírito. Sempre, a Bíblia sempre fala que Deus, além de chamar o profeta Ezequiel de filho do homem, um nome que Jesus adquiriu para si, mostrando a sua humanidade, filho do homem, que significa humano, né? Porque Jesus, ele não era só filho de Deus, ele era humano também, entendeu? Não era só divino, era humano. Havia ali, em Jesus, uma união hipostática.
União hipostática, que significa união da natureza divina com a natureza humana, sendo que Jesus era 100% homem e 100% Deus. A natureza humana, quando ele adquiriu a natureza humana, se esvaziando de si mesmo, né, nascendo de uma virgem, certo? Não significa que sufocou a natureza divina. Não. Tanto a natureza humana como divina funcionam tornando uma só pessoa. Não existe dois Jesus, um humano e outro divino. Há uns que pregam, quando Jesus operava milagre, era o Jesus divino. Quando Jesus estava dormindo, era o Jesus humano. Nada disso. É um Jesus só, com duas naturezas, uma humana e uma divina. Ele sempre foi divino, mas quando ele nasceu de uma virgem, ele adquiriu uma natureza humana para sempre. Nós temos lá no céu, à direita de Deus, um homem chamado Jesus. O apóstolo Paulo escreveu com muita propriedade, ele escreveu, né? Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele nunca mais perdeu a sua natureza humana. Só que é uma natureza humana glorificada à direita do Pai. Entendeu? Então, toda a honra e toda a glória simbolizada no Velho Testamento recorre à pessoa de Jesus. Ok? Então, é isso aí. Vamos aqui para a segunda parte, ok? O templo do milênio. Né? Há um contraste aqui entre o profeta, quando foi levado em visão ao templo de Jerusalém, em que ele, nessa última visão, Ezequiel não foi o único profeta a mencionar a referida casa, né? Nós sabemos que outros profetas também pronunciaram da mesma maneira. Um templo diferente. Bem, que templo é esse? Né? Porque nesse templo aparecem muitas peças do templo antigo do Velho Testamento. Entendeu? Então, isso aí deixa muita gente confusa. Por quê? Deixa as pessoas confusas. Porque Jesus ele já cumpriu tudo. Aquele tabernáculo, ele representava a pessoa de Jesus. Jesus ele foi o Cordeiro. Morreu pelos nossos pecados. Ele cumpriu. O cordeiro no Velho Testamento simbolizava a pessoa de Jesus. Certo? Tinha o altar. Jesus era o altar também. O pão da preposição. A Bíblia diz, Jesus era o pão da vida. Jesus falou, eu sou o pão da vida. Certo? Tinha o candelabro, que alumiava ali o lugar santo. Tá? Alumiava o lugar santo. Jesus mesmo falou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Tinha também o altar de incenso, certo? Tinha um altar de incenso, que simbolizava o quê? As nossas orações, ok? E Jesus é o único intercessor. Ele é o sumo sacerdote. Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Então, ele é o intercessor, ok? Então, você veja que tudo se cumpriu em Jesus. Lugar santo, onde está o pão da preposição, o castiçal, né, com a luz, alumiando, e o incenso. Agora, no lugar santíssimo, onde está lá, onde entrava o sumo sacerdote uma vez no ano para fazer o sacrifício, levar o sangue do cordeiro lá. A Bíblia diz, né, que o sumo sacerdote tinha que passar pelo véu. O véu fazia a separação entre o santo e o santo dos santos, também chamado santíssimo. Ele abriu o véu e passava. Quando ele saiu, o véu permanecia, mostrando o quê? Que o problema do pecado não tinha sido resolvido. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, que entrou no santo dos santos, que nem o sumo sacerdote entrava no Antigo Testamento, com sangue lá no propiciatório, né? Que ali simbolizava o céu, a presença de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Está lá em Mateus, né? Você procura lá que você vai ver, o véu do templo se rasgou. Ou seja, o problema do pecado foi resolvido.
Então, não há necessidade mais de símbolo, porque Jesus já cumpriu todas as coisas. O próprio João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todo o tabernáculo, onde Deus habitava, onde estava a glória de Deus, agora essa glória se manifesta na pessoa de Jesus. A Bíblia diz aqui, vimos a sua glória, né, se manifestar. Então a glória de Deus se manifesta em Jesus agora. Entendeu? Mas aí vem a polêmica. Alguns concordam que isso aqui é literal, outros acham que esses utensílios aqui, esse sacrifício que vai existir no templo, no tempo do milênio, né? Que esse templo será restaurado e vai ter todo esse sacrifício aqui. Alguns acham que vai ser um símbolo, mas vai existir como existe o símbolo do batismo, como existe o símbolo, né, o símbolo da Santa Ceia, que é literal, certo? Então, as ideias são essas, mas eu, na minha opinião, para mim tudo isso simboliza. É uma forma de Deus usar Ezequiel para explicar como será o templo do milênio, uma nova dispensação, a última, né? É a última dispensação. Então, eu observo isso, que Jesus mesmo falou: eis aqui quem é maior que o templo. Vê lá nos evangelhos, você vai achar essa palavra. Veja aqui quem é maior do que o templo. Jesus cumpriu toda a lei. Então, o ponto crucial dessa visão que Ezequiel teve, né, é a descrição dos sacrifícios no sistema levítico, né? Visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, tornando sem efeito a eficácia do modelo mosaico. Você lê o livro de Hebreus, você vai ver a inutilidade no momento do sacrifício levítico. Ele teve o seu valor, ele teve o seu tempo, mas desde o momento que Jesus já cumpriu todos os sacrifícios, eu não acredito que Deus, no milênio, vai levantar um templo de novo, com Jesus reinando, para fazer sacrifício de novo, como lembrança. Não, não precisa. Se Jesus já está reinando pessoalmente, vai lembrar o quê? Jesus é a própria lembrança. Todo mundo vai olhar para Jesus e vai lembrar que Jesus cumpriu todos os sacrifícios do Velho Testamento. Tudo aquilo que simbolizava a pessoa de Jesus foi cumprido. Entendeu? Então o apóstolo Paulo usa aqui uma metáfora de linguagem do sistema aqui antigo, né? Então, você pode ler lá em Romanos. Então, uma delas é a principal, considerada como sacrifício literal, como memória do sacrifício de Cristo. Eu não creio nisso, como a Santa Ceia. No milênio, Deus não vai mandar fazer sacrifício de novo? Vai mandar para trás? Acabou esse negócio de sacrifício de animais. Agora vai levantar um templo em Israel para fazer sacrifício de novo, estando Cristo presente. Não, isso aí tira a eficácia da fé em Jesus. Entendeu? Vamos para a parte final agora. Eu não creio. Entendeu? 3. A santidade e a glória. A glória de Deus volta ao templo. O Espírito Santo, ele levou Ezequiel para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente. Vimos a lição 4, né? Mas nessa ocasião, a situação do templo dos seus adoradores era completa apostasia, certo? Porque eles viviam numa situação, nesse tempo aqui, de profanação. A profanação é o pior pecado que existe. É quando você entra até no sincretismo religioso. Você adora a Deus e adora as imagens ao mesmo tempo, vive uma vida de santidade, entre aspas, e ao mesmo tempo vive em pecado, comete o pecado e vem fazer a obra de Deus. O pior pecado que existe é alguém fazer a obra de Deus em pecado, vivendo uma vida dupla. É assim que Israel estava vivendo, Judá. Israel também viveu, antes da Síria dispersar eles viviam também dessa maneira. E Judá estava vivendo assim, a tribo de Judá, vivendo
numa profanação, vivendo no pecado, na contaminação, na adoração de ídolos, no sacrifício de criança e, ao mesmo tempo, adorando a Deus. Isso que é o pior, é a pior coisa que pode fazer. O pior pecado, para mim, é profanação, quando há mistura. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou é do diabo ou é de Deus. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. E nesse tempo aqui que Israel entrou no templo, viu a sua glória, Israel vivia numa apostasia terrível. Então, dessa vez o profeta viu o Senhor encher o templo da sua glória, como aconteceu com Moisés. Entendeu? Como aconteceu no templo de Salomão, quando Salomão consagrou o templo, Deus encheu o templo da glória dele. Me parece que quando eles vieram do cativeiro e restauraram o templo, não aconteceu isso. Entendeu? A Bíblia não diz também por quê. Bom, o retorno da glória de Deus foi muito bom. Vamos lá, a identidade do guia celestial. Na sua visão ali, Ezequiel viu no interior do templo um personagem. Diz o profeta, um homem se pôs junto a mim. Pelas características, tudo indica que se trata do anjo do Senhor, que é o próprio Deus, é a representação da própria divindade. E pois ele fala em primeira pessoa, eu sou o Senhor. Esse é o lugar, é o meu trono, é o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Eu, os da casa de Israel, não contaminarão mais meu santo, como a revelação de Moisés no sinal, a manifestação do anjo do Senhor. Então, muitos entendem que esse anjo do Senhor é o Cristo pré-encarnado. E eu acredito que seja mesmo, porque ele vem como um anjo, mas recebe adoração, é uma pré-encarnação de Cristo. Entendeu? Se não fosse um anjo comum, ele não ia aceitar ser adorado. Ele não ia cair na besteira de dizer, eu sou o Senhor. Não vai dizer isso. Entendeu? Um anjo comum, ele sabe separar Deus, certo, da criatura, o Criador da criatura. Aqui não. Aqui ele fala, eu sou o Senhor, eu faço isso, eu falo. Ele fala coisa que só Deus é que pode falar. Então, eu creio que é o Cristo pré-encarnado, o anjo do Senhor. Não os anjos, o anjo do Senhor, que aparece sempre no Velho Testamento. Você pode ler lá que tu vai encontrar. Encerrando, a santidade para sempre. Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente, graças a Deus, o castigo do cativeiro em Babilônia foi um remédio excelente, para muitos. Livrou Israel da idolatria. Agora, infelizmente, no Novo Testamento, no tempo de Jesus, o que dominava a vida dos líderes religiosos, na sua maioria, é claro, não todos, era a hipocrisia. Entendeu? Os escribas, os fariseus, saduceus e outras seitas lá que estavam no comando da liderança de Israel, eles eram hipócritas. Jesus falou, olha, cuidado com o fermento do fariseu e saduceu. Eles falaram, nós não trouxemos pão, deve ser isso. Não, Jesus está falando da doutrina, hipocrisia. O hipócrita é um ator, é um artista, é aquele que finge ser alguém, mas não é. É um ator. Então, a idolatria foi erradicada realmente. Israel nunca mais quis saber de pecar adorando outro ídolo, só a Deus. Mas, por outro lado, o diabo botou outro tipo de pecado que não é menos pior, que é a hipocrisia. Quando muita gente finge que é crente, fala a palavra de Deus, até prega, canta, mas não é cristão. Ele finge que é crente, é o hipócrita. Entendeu? Então, aqui, os fariseus, no tempo de Jesus, não adoravam ídolo, mas viviam na hipocrisia, e odiavam a Jesus, cheio de inveja. Bem, será o lugar do trono de Deus e da planta dos seus pés. A santidade de Deus é um dos seus atributos mais solenizados nas Escrituras. Entendeu? Deus, ele não fala assim, eu sou poder, eu sou isso. Não, ele fala, eu sou santo. Depois a Bíblia fala,
Sede santos, porque eu sou santo. Então, a lógica é simples. Deus exige santidade de nós, por quê? Porque Ele é santo. E a Bíblia diz o quê? Sem a santificação, ninguém verá quem? O Senhor. Não pense que alguém vive na imundície, vai ver Deus. Não vai ver, nem na sua vida, operando, e nem na eternidade. Tem que se converter e deixar a imundície e aceitar Jesus, ou parar de viver, né, amar o mundo e a Deus. Aqui a situação era essa. Ele viu a glória de Deus indo embora. Que tristeza quando Ezequiel, no templo, Deus trouxe ele em espírito e botou dentro do templo e mostrou, olha só como é que está a situação. E a glória de Deus foi saindo, chegou do lado de fora, a glória de Deus parou. Talvez Deus dando mais uma chance ao povo. Ó, a glória saiu de dentro do templo, mas ela está aí na porta. Se vocês se arrependerem e mudar de vida, mudar de procedimento, ela volta a entrar de novo. Mas, infelizmente, eles ficaram pior ainda. Aí o que a Bíblia diz? A glória de Deus foi embora. Mas nessa lição já é diferente. A gente vê Deus mostrando ao profeta, pelo mesmo caminho que foi embora, a glória voltando. É o amor de Deus, entendeu? Ela não veio por outro caminho, ela veio para o mesmo caminho que foi embora. Ou seja, isso simboliza o quê? O mesmo motivo que levou ela embora, houvendo arrependimento, ela volta por esse mesmo caminho. Deus é o Deus das oportunidades, entendeu? Viva uma vida de santidade e a glória de Deus vai se manifestar na tua vida. Se você é pregador, quando você pregar, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Se você vive uma vida de santidade e ensina a palavra, quando você ensinar, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Se você ora pelos enfermos, tem dom de cura, dom de milagre, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Se você é um pastor, quando você estiver apacentando, ensinando a palavra, a glória de Deus vai se manifestar na tua vida, na vida da igreja, se você viver uma vida de santidade. É isso, entendeu? Deus não habita na impureza, ok? Numa igreja imunda, de jeito nenhum. Pecado e santidade são coisas bem opostas, entendeu? Então, a santidade é um dos atributos solenizados nas Escrituras e no milênio. Nunca mais entrará coisa impura na cidade santa. Isso porque esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno ao redor será santíssimo. É o altar que santifica a oferta. Não é a oferta que santifica o altar. É o altar que santifica a oferta. Então, todo aquele lugar será santo. Se é santa a raiz, a árvore é santa. Tá bom? Então, Deus te abençoe. O chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. Os profetas viam a glória de Deus. Os profetas tinham experiência com Deus. Tá bom? Então, Deus te abençoe e até a próxima lição, quando nós vamos estudar imerso no Espírito nos últimos dias. Tá bom? Deus te abençoe. Um beijo no coração, um abraço e até a próxima. E não se esqueça de se inscrever, tá bom? Um abração.